Bem-vindos ao vosso programa E a América aqui tão perto. No episódio de hoje contamos com Miguel Ferreira da Silva, primeiro presidente do Partido Iniciativa Liberal e fundador, que viveu durante vários anos nos Estados Unidos da América. Miguel, muito obrigado por estares aqui connosco hoje. Obrigado, Luís. Depois de viveres nos Estados Unidos durante vários anos, que parte dos estereótipos sobre os americanos são verdade e que parte é que caem por terra quando entram em contacto com a realidade? Ou seja, há mesmo uma American Way of Life ou é só em Hollywood? Não, existe mesmo. Uma das grandes alegrias que tive foi notar isso. Aliás, há uma imagem que representa bem o que se sente quando se vai lá para se viver, e é totalmente diferente de ir aos Estados Unidos visitar, estar uma semana, 15 dias, 3 semanas, ou ir para viver, mesmo que seja por um período curto, por um conjunto muito vasto de razões, mas vou-te dar aqui uma caricatura um pouco daquilo de qual é o sentimento. É comum nós nas séries americanas que vemos, e muitas vezes nos filmes, vemos aquelas casas muito, muito bonitinhas, suburbanas, com jardim, com garagem ao lado, relva à frente, um cesto de basquete ou nas traseiras ou por aí, e depois pensamos, isto são cenários, é para as séries, é para a televisão, e depois no mundo real isto não acontece, ou se acontecer, acontece, enfim, num condomínio fechado, sim. E depois não acontece. Isso não é verdade. De facto, nos subúrbios das cidades, onde muita gente vive, a vida é assim. E os miúdos conseguem andar de bicicleta na rua, e as pessoas conhecem-se umas às outras, e há todo um way of life, como dizias, toda uma vivência até comunitária, que é muito, muito interessante e que eu não estava à espera que fosse tão sólida. Então, aquilo, no fundo, a expressão inglesa do grassroots, não é? Das comunidades se conhecerem e terem uma identidade própria, porque depois também acontece o contrário, que é, conforme vais viajando de cidade para cidade, e até por ser um país relativamente novo, não tens aquelas distinções profundas, tens muitas distinções, mas não tens aquelas distinções profundas que aqui sentes, até porque o tipo de construção e o tipo de planeamento, ou de falta dele, ou de liberdade de autoplaneamento que acontece, faz com que haja algumas semelhanças. Mas depois notas que são comunidades diferentes mesmo, entre si, são comunidades com identidade. E isso é muito, muito, muito agradável. Disto na perspectiva do ambiente em que vives. Mas estavas-me a perguntar uma coisa diferente, que era sobre as pessoas mesmo, sobre os estereótipos das pessoas. É muito engraçado que, às vezes, nós só quando vemos o outro é que percebemos o eu, não é? Só no contraste entre nós e os outros, e que parte dos outros é que é nossa ou não, é que percebemos isso. E isso aconteceu-me nos Estados Unidos. Aconteceu-me porque percebi, da primeira vez que eu fui para viver... Para contexto, viveste lá quantos anos? 4 anos. Vivi 4 anos em Washington DC, portanto, na capital, não no estado, que é do outro lado. Mas tive a sorte de poder viajar por toda a costa leste, muitas vezes, e, enfim, tinha que ser, mas também a costa oeste também visitei, e vários outros pontos dos Estados Unidos. E uma coisa muito interessante foi que nos primeiros, já não me lembro, 2, 3 meses, estava sozinho. A minha família só depois é que foi ter comigo. E acontecia-me, como acontece aqui a todos nós, em algum momento em que estamos sozinhos, ir a um restaurante e ficar ao balcão. Estamos sozinhos, não vamos para uma mesa. Se estivesse numa mesa isto não acontecia tanto, mas ao balcão era muito comum, aconteceu-me inúmeras vezes, e depois, ao longo dos anos, haver pessoas que vinham conversar comigo. E às vezes nem sequer eram pessoas sozinhas, podiam ser casais até, ou grupos de amigos. E aquela sensação muito europeia, se calhar até muito portuguesa, de que estão-se a meter comigo, o que é que querem de mim, não é? Querem-me fazer alguma coisa? Não, de todo. É uma inocência boa, sabes? Aquela inocência quase escolar, de aquela pessoa estar sozinha, porque eu estou aqui com mais gente, porque é que não é de conversar com esta pessoa? E essa abertura ao outro, abertura ao desconhecido, foi algo que me surpreendeu muito e pela positiva quanto à cultura americana e que gostei mesmo, mesmo muito. Pois há muitas outras coisas, se quiseres que eu explore, é só dizer. Sim, aliás, a próxima pergunta é exatamente sobre isso. O fosso entre os americanos e os europeus não é só ideológico, mas também cultural.
Na tua experiência, em que medida é que esse fosso afeta a relação com o risco, com o falhanço, a ambição individual e quais são os pontos de diferença capital entre os americanos e os europeus? São muitos, ou melhor, na minha experiência são muitos. É preciso notar que apesar de eu conhecer bastante bem, direi, para o que é normal, os Estados Unidos, eu tive a sorte de viver em Washington. E em Washington nós sentimos muito, pelo menos de segunda a sexta-feira, que toda a América vem lá. Ou seja, por causa dos órgãos do Governo Federal, é muito comum nós termos contacto com pessoas de todos os Estados que depois ao fim de semana vão para casa e, portanto, vermos aquelas pequenas diferenças entre Estados, entre estilos. Mas a grande diferença que eu sinto, ou as grandes diferenças, confesso que me foram muito difíceis de identificar nos primeiros tempos. E digo porquê. Também tem a ver, mais uma vez, não só com eles, mas connosco. Nós, em particular, nós portugueses, estamos muito habituados, na minha opinião, e nota que as generalizações são sempre erradas, quer sobre os portugueses, quer sobre os americanos. Portanto, ainda por cima eu, um liberal, reconheço total individualidade e diferença de ser humano para ser humano. Certíssimo. Mas há características culturais que são mais comuns nas sociedades e noutras. E dentro desta lógica, notei uma coisa que me surpreendeu muito. Os americanos são muito transacionais. Mas, curiosamente, não são rancorosos. E dirás, mas what the hell? Que raio queres dizer com isso? Eu explico-me. Nós, portugueses, temos muito a tendência histórica do respeitinho. Portanto, alguém que está numa posição de maior poder, ou alguém que é melhor de alguma forma, ou que passa a ideia, o senhor professor doutor, o senhor ministro, o senhor isto, ou a senhora, há um certo temor reverencial que faz com que depois também a noção que tenhamos de um relacionamento entre duas pessoas ser mais próximo ou menos próximo, ou pior, até ser antagónico, seja quase para a vida. Não é? Nós somos muito, muito clínicos nisso. Se nós nos zangamos com alguém, com facilidade nos zangamos para a vida. Se nós ficamos sentidos com alguém, guardamos um certo rancor. Não necessariamente no pior dos sentidos. É quase como um traço identitário, como uma questão de honra, de não falo mais com aquela pessoa. Os americanos não são assim. Podemos ver isso na relação que o atual vice-presidente J.D. Vance tinha com Trump em 2016. Exatamente. O J.D. Vance era completamente anti-Trump e agora é o vice-presidente. Claro. Mas percebes a surpresa de um europeu, de um português, chegar lá e a perceber-se disso. E, portanto, demorou-me aqui algum tempo a perceber que isso está diretamente ligado, para o bem e para o mal, com aquela primeira característica de que falei, que é serem muito transacionais. Se num bar ou num restaurante rapidamente falam contigo, mas muito dificilmente ficam teus amigos para a vida. Ok. Enquanto tu és útil, ou seja, estão abertos às coisas leves, muito abertos, mas enquanto tu és útil, enquanto há um negócio que possamos fazer, um grande relacionamento e muito próximo, deixa de haver esse motivo. Deixa de haver interesse, mas também deixa de haver rancor. E tu estavas-me a perguntar como é que isso afeta a forma como os americanos olham para o risco. Ambição individual. Exatamente. E tem tudo a ver com esta atitude, que é, enquanto nós europeus, nós portugueses, de uma forma muito genérica, mais uma vez errada, porque não podemos fazer generalizações, acreditamos num certo destino, não é? O fado, nós temos que fazer isto e depois, durante toda a vida, somos mais ou menos assim ou mais ou menos assado. Eles estão muito mais adiantados que nós. A tua geração é muito parecida com isto também, tem esta característica mais americana. A minha ainda não. Que é terem a noção de que se podem reinventar. Sim. A pessoa que eu era ontem não é necessariamente a pessoa que eu sou amanhã. E isso faz com que sejam mais abertos ao risco. Tenham mais ambição do que nós e mais abertura ao risco, porque sabem que se falharem, falhar não é um problema. Falhar é uma forma de aprender quais são as pitfalls, quais são as armadilhas de um determinado negócio e, portanto, ir à falência não é em si mesmo mau. Falhar num negócio, falhar numa profissão, numa carreira, não é necessariamente mau. É uma oportunidade de se reconstruir. E esta visão de mundo
por um lado, choca-nos como europeus, porque não sentimos aquela estabilidade de relacionamento, mas, por outro, abre a muito mais possibilidades de futuro do que nós aqui vemos tradicionalmente. Certíssimo. Miguel, agora abordando outro tópico. Tu trabalhaste perto com as Forças Armadas Americanas, correto? Correto, sim. Trabalhei dentro de um forte militar, mesmo. Qual era a tua função? Como é que era o teu dia-a-dia? O que é que fazias lá? Se é que podes dizer. Posso. Ou em termos genéricos, pelo menos. Não, mas posso. Mas se me permites, 2 anedotas primeiro. Anedotas no sentido inglês. Anecdotes. 2 exemplificações. Que tem muito a ver com as 2 perguntas anteriores, que é como nós vemos os americanos. Nós vemos os americanos como uns seres com muito poder e muito dinheiro e muita capacidade e ouvíamos, pelo menos, até mais recentemente. E muitas vezes eu estava a falar com americanos, sobretudo no contexto militar, mas não só, e ficava admiradíssimo porque não os percebia. Eu confesso que não sou nada mau em inglês. Já tinha vivido em Inglaterra, já dei aulas em universidades em inglês e, portanto, confesso que não era esse. O problema, a barreira não era a língua. A barreira era, de alguma forma, cultural. E, sem desprimor nenhum, e já vão ver o que eu quero dizer com isto, eu comecei a perceber melhor os militares americanos e os americanos em geral, mas em particular isto aconteceu-me com militares, quando um militar me estava a tentar dizer uma coisa que eu não estava a perceber onde é que ele queria chegar, e eu percebi o que ele dizia, mas não o intuito. Sim. Quando, pela primeira vez, me passou pela cabeça olhar para o militar, até estou-me a lembrar de qual foi o militar, foi um coronel, e pensar, este tipo não é americano, este tipo é brasileiro. E quando olhei para eles como brasileiros, passei a entendê-los melhor. E quem nos está a ver, facilmente começa a tremer na cadeira a pensar, este tipo, um liberal, está aqui com pré-conceitos. Assumo e digo qual é o pré-conceito que tenho, não querendo demorar demasiado, tendo uma vontade para me interromperes. Quase todos os países continentais têm este problema. Portanto, não é uma questão de ser brasileiro, ou de ser americano, ou de ser português. É uma questão de, na construção da identidade própria, as oportunidades que nós temos, ou não, de nos confrontarmos com identidades diferentes. Agora é comum, pelos piores motivos, falar-se nos Estados Unidos e nas identidades em termos de proveniência histórica. Se as pessoas vêm da África, se as pessoas vêm da América Latina, de onde é que as pessoas vêm? Não é disso que eu estou a falar. Sou mesmo um liberal, para mim isso é totalmente indiferente. Mas não me é indiferente que um americano, seja de que cor for, seja de que proveniência for, quando cresce na escola, quando interage, quando vê televisão, quando vê filmes, as referências que tem são referências americanas. Isto explica-se, mais uma vez, se me permites o exemplo, com aqueles casos em que no interior do Brasil nós estamos a falar português europeu, português de Portugal, e os nossos interlocutores pensam que nós somos do Paraguai, ou do Uruguai, ou argentinos. Isto acontece mesmo. E nós pensamos, como é que é possível eles não saberem que eu sou português? É o mesmo que se passa nos Estados Unidos, é o mesmo que se passa, de certa forma, na China, é o mesmo que se passa, de uma forma bastante diferente, na Austrália. Ou seja, os países continentais têm um tal volume de produção de conteúdos e de público que são autorreferenciais. Sim. Ou seja, as pessoas não foram expostas. Nós somos expostos a telenovelas brasileiras, e bem. Sim. Mas o brasileiro, sobretudo do interior, não é exposto a teatro português ou a filmes portugueses. Claro. O mesmo se passa nos Estados Unidos. E nós não temos essa noção. A quantidade de conteúdos... Quando falo, por exemplo, falo com amigos meus americanos, eu conheço as músicas que eles ouvem, mas eles não conhecem as músicas que eu ouço. Por exemplo, eu posso fazer referência a um rapper americano ou qualquer coisa, e eles vão perceber, porque eles ouvem o que é da cultura deles. Agora, eles não bebem da nossa cultura, não ouvem... Se bem que agora com as redes sociais, às vezes uma ou outra fica viral, e lá percebem uma outra referência, mas é raríssimo. Mas percebes, ou seja, isto não é uma questão preconceituosa no sentido da origem das pessoas, é uma questão de haver um espaço, conceito de quais são as referências culturais que permitem o diálogo. Claro. E é aqui que os Estados Unidos às vezes falham por falta destas referências. Mas tu estavas-me a perguntar sobre os militares. Sim. Eu trabalhava no Fort Leslie McNair, que é um dos poucos fortes que é mesmo em Washington cidade. E perguntávamos
perguntavas-me também como era o meu dia-a-dia. O meu dia-a-dia era interessantíssimo, porque eu não tive a sorte, e tenho pena disso, de ter feito o serviço militar obrigatório, não porque não quisesse, mas porque passei à reserva. Eu sou da idade em que o serviço militar obrigatório acabou, e eu sou daquele período de transição em que 90% de nós fomos dispensados, que não havia espaço para servirmos. E, portanto, foi muito... Confesso que foi uma alegria pessoal muito grande ser tratado por coronel. Tinha que me identificar à entrada de Forte, e quem lá estava, os soldados que lá estavam, batiam-me continência e chamavam-me coronel. Também era muito interessante porque dentro desse Forte há uma universidade, a Universidade de Defesa dos Estados Unidos, e dois grandes relevados. E muitas vezes, o Marine One, o helicóptero do presidente, parava mesmo à porta do meu escritório. Isso era giro. Mais giro, contudo, é perceber que os militares americanos têm, ao mesmo tempo, um profissionalismo extremo, um respeito escrupuloso por SOPs, Standard Operating Procedures, tal como os nossos, com toda a certeza, longe de mim duvidar disso, mas têm uma leveza em criar políticas públicas de defesa que eu aqui confesso senti falta. E eu lá representava o nosso Ministério da Defesa. E sentia que às vezes era mais fácil falar com as minhas contrapartes americanas do que com o meu próprio Ministério. E isto não é dizer mal do nosso Ministério. Isto é revelador das tais diferenças, dos tais referenciais culturais que provocam diálogo ou não. Não sei se queres que eu vá mais ao detalhe. Sim, eu ia-te perguntar quais são as diferenças mais marcantes entre as Forças Armadas americanas e as portuguesas na parte de decision making que tu notaste, perfeito, é isso mas mesmo. era isso. Sim, porque quanto a sistemas de armas estamos conversados, não é? As diferenças são brutais. Sim, mas decision making, infelizmente, o processo de tomada de decisão. Pouca gente sabe que a nossa área de Search and Rescue no Atlântico, nós fazemos fronteira com os Estados Unidos. Portanto, o Atlântico está dividido a metade, metade para nós, metade para eles, e, portanto, eles têm muito mais meios do que nós e devíamos ter. Mas a tua pergunta foi sobre decision making. Olha, quando eu lá estive, nós estávamos numa fase final daquela questão das lajes. Que, como tudo na vida e sobretudo na política, estou a falar de policy, não de politics, portanto, políticas públicas e não política partidária, também é influenciado pelas pessoas em concreto e pelos sentimentos das pessoas. E pouca gente sabe disto, mas hoje já se pode dizer, não é tudo, nem foi o principal, mas parte das dificuldades das negociações das lajes, quando eu falo de negociações estamos a falar da redução e até numa certa altura da possibilidade de encerramento, depois acabou, obviamente, não fazia sentido nenhum, mas da redução brutal que houve de pessoal americano nas lajes. Em parte foi um desentendimento, não é desentendimento, é a palavra errada, uma desinteligência. Aquilo que nós chamamos, fora da defesa, um mal-entendido. Foi um mal-entendido entre dois generais, um português e um americano, por verem a mesma questão de lados diferentes. Mas explico-me. O processo de decisão americano, que muito me surpreendeu, como estava a dizer, passava muito por exemplo, o secretário da Marinha dos Estados Unidos tinha muito interesse em falar com Portugal a propósito de vários assuntos, esses já não posso entrar em detalhe, mas assuntos que tinham a ver com a África, mas tinha mesmo muito interesse. E eu fiquei muito admirado, eu ia várias vezes ao Pentágono, que é do outro lado do Rio, eu trabalhava mesmo dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tinha mesmo um cartão, portanto, era tratado como um militar americano, enfim, com as reservas das classificações de segurança, mas era tratado, mas não era chamado para o início da apresentação de propostas para negociação, que depois era suposto eu enviar para Lisboa, para o Ministério da Defesa, para ser analisado. Aquele processo que estás a imaginar, e eu imaginava também, e era o processo que eu conhecia cá. Lá, ao contrário, eu tinha houve uma vez que até foi um tenente, portanto, era mesmo cá em baixo, mas várias vezes capitão também, do gabinete do Secretary of the Navy, portanto, o equivalente ao nosso Ministro da Marinha, digamos assim. Não estamos a falar de chefes de Estado-Maior dos ramos, estamos a falar da parte de policy, de políticas públicas. A convidar-me para almoçar, no clube de oficiais, a convidar-me para beber um copo, perguntar-me a opinião sobre, não vos posso dizer o quê, mas temas africanos. O que é que achas disto? O que é que achas daquilo?
e achas que podemos fazer isto? Achas que podemos... Uma coisa assim muito, muito leve, muito aberta. E aquilo chocou-me. E depois, com o passar dos meses, e depois até com o passar dos anos, fui percebendo qual era o sentido do processo de decisão militar americano, que é de uma enorme abertura inicial e de um afunilamento na parte final da decisão. Nós aqui fazemos exatamente o oposto. Imagina um funil virado ao contrário. Qualquer um de nós, cá em Portugal, percebe que a maior parte das políticas públicas são feitas por uma pessoa ou por um conjunto muito, muito restrito de funcionários daquela área, pessoas experientes, com formação, com experiência na área, que desenham uma política pública ou uma posição do governo português. Aquilo sobe na hierarquia, enfim, cada chefe depois corta uma palavra e põe mais uma vírgula para dizer não, isto é meu, não é do meu funcionário. O típico, infelizmente. E aquilo sobe, faz o seu caminho, chega ao gabinete do ministro, e o ministro concorda ou não, ou manda alterar qualquer coisa, e depois desse processo fechado, isto é, depois da posição de Portugal estar fechada, é que, pelos canais próprios, normalmente canais diplomáticos, mas às vezes também canais militares, há reuniões bilaterais, preparadas com não sei quantos meses de antecedência, e está aqui a posição de Portugal, e então vamos negociar. Os americanos fazem o oposto. Quando eles chegam à mesa de negociações, eles já sabem qual é a tua opinião. E já tiveram o cuidado, a gentileza, a amizade de ver o que é que podiam acomodar da tua opinião e o que é que, não podendo, como é que te iam justificar. Olha, que gostava muito de fazer isto, mas não posso por isto e aquilo. Certo. E esta forma de ir integrando as várias... Atenção que não fazem isto só com aliados. Fazem isto com a academia. Às vezes fazem isto até com fontes no próprio terreno de operações de que querem falar. Ou seja, eles não são o que podem às vezes ter uma atitude que nos pode parecer arrogante no final, não o fazem de início. São muito abertos a dizer, eu não sei. Eu não sei o que é que se passa nesta parte da África e tu sabes. Qual é a tua opinião? E depois incorporarem isso. Isso é mind-blowing em termos de negociação. Porque a postura que tens que ter quando chegas à fase final a negociações é completamente diferente. Porque já és desarmado, que eles já sabem o que é que tu queres. Claro que sim. E sentes que isso mudou com a chegada da administração Trump? Ou seja, que houve um shift profundo no modo de operar das Forças Armadas, nesse modo de operar que tu descrevias? Ou achas que continua? Bom, é preciso deixar aqui claro que, até porque está a ser gravado, que eu neste momento não acompanho com tanto detalhe as questões americanas e de defesa e que não estou a viver lá. Mas de quem vê de fora, pelo menos. Sim. Eu percebi a pergunta e não vou fugir a ela. Aliás, eu saio de lá na transição de Obama para o primeiro mandato de Trump e ainda durante o primeiro mandato de Trump, ainda lá fui algumas vezes, aliás, aterrei lá no dia em que ele tomou posse 20 da primeira de janeiro vez, de 17. mas isso é todo um outro filme, não vale a pena irmos por aí, porque conhecia pessoas dos dois lados, e, enfim, tivemos conversas nessa altura muito interessantes. Mas respondendo à tua pergunta, acho que há aqui um perigo muito grande para a estabilidade das Forças Armadas americanas, coisa que nunca tinha visto. E acabei de descrever a parte mais informal, mas ao mesmo tempo mais, na minha visão, sensata, do pensamento de políticas públicas militares. Não estamos a falar só de defesa, estamos a falar estritamente militar. A forma como constroem posições ser tão aberta implica naturalmente ser bottom-up, ou seja, é da... Claro, sim. Quem está no terreno é que dá opinião antes da parte política dizer como é que é. Isto é muito bom porque permite ao político saber logo quais são os seus limites. Não quer dizer que aqui ou lá, por decisão política, não seja preciso ultrapassar esses limites, de uma forma assumida, mas essa parte é respeitada, essa parte é vista quase como uma parte técnica. E eu não me lembro de saber de qualquer outra instância, a não ser agora, no segundo mandato do Trump, mas muito mais do que no primeiro, em que está a acontecer o contrário. Em que tu tens o nível político, e às vezes o nível político acima do militar, porque note-se que o secretário de Defesa
Não é a parte militar, Sim, é a parte de defesa. Não é? A parte política de defesa e até o próprio Presidente impõem ao processo decisório militar a violação dos seus próprios limites. Quando se diz, como é razoavelmente conhecido, que tem que haver ataques de determinado tipo a determinadas embarcações na zona da Venezuela, na zona marítima, eu estou a dizer zona marítima de propósito, não estou a especificar por todas as condicionantes que pode haver de onde é que os ataques aconteceram. Estamos a obrigar os militares a tomarem uma ação tática sem o pensamento estratégico balizar primeiro o que é correto, incorreto, devido e indevido. Existem, de forma fundamentada, muitas dúvidas sobre algumas destas atuações. Não estou a falar das dúvidas da legalidade. Sim. Estou a pôr isso de parte. Dúvidas sobre os objetivos. Objetivos no sentido dos alvos. Há fundadas dúvidas que, em alguns casos, fossem pescadores. Pescadores mesmo e não narcotraficantes. Mas o problema que se põe aqui é o outro, e é muito grave numa democracia como a América, que é, não me lembro de haver a possibilidade de haver ordens políticas em que um técnico, eu estou a dizer a palavra técnico também de propósito, um militar, que é um técnico, num certo sentido, sabendo que o seu alvo é um alvo civil, seja comandado a disparar. Isto é uma barreira que se ultrapassou. Não há ainda provas concretas que eu tenha conhecimento disto acontecer na prática, mas todos nós conhecemos a história, agora falha-me o nome daquele russo que uma vez foi ordenado nos anos 60 a disparar uma arma nuclear e não o fez. E há no nosso... E era no tempo da Guerra Fria. Mas há no nosso imaginário ocidental a lógica de que não temos que cumprir ordens ilegais. Eu não estou a falar da questão de legalidade, eu estou a falar da questão da adequação. Ou seja, as rules of engagement, as regras para se poder disparar, para um militar poder exercer em concreto a sua atividade através de sistemas de armas contra um alvo definido, têm limites. E esta é a primeira vez que eu vejo o processo decisório militar ser completamente abalroado por uma decisão política. Isto pode ter consequências muito, muito sérias na neutralidade típica das Forças Armadas no ambiente político-partidário americano que eu vivi e que, confesso, fiquei a respeitar imenso e hoje temo pela salvaguarda precisamente dessa postura. Muito bem. Dito de outra forma, sim. Nunca passaria pela cabeça de um militar ser posto numa posição por um político em que ele tivesse que duvidar se aquilo que estava a ser mandado fazer era correto ou se devia desobedecer. E agora essa questão põe-se. Para fechar o programa, trago-te uma pergunta off-topic, mas de fácil resposta, presumo. Se pudesses jantar com um presidente americano, qual seria e porquê? Ui. Qualquer presidente. Hesito muito, muito, muito entre dois. Posso tentar adivinhar? Sim, por favor. Reagan? Sim, correto. Não dirás Kennedy? Não. Não dirás Kennedy? Nixon também não deve ser. Mas era uma terceira opção. O Nixon? Claro que sim. A experiência que o Nixon teve, terrível. Deve ser interessantíssimo poder jantar com ele e falar à vontade. Deveria ter sido. Sim, sim, sim. Mas não, eu digo que era o Reagan, obviamente, e George Washington. Ok. George Washington é um exemplo em muitos sentidos. Mas, sobretudo, o desprendimento dos cargos e, ao mesmo tempo, o exercício da autoridade. Portanto, a legitimação do exercício da autoridade, por um lado, e o desprendimento dos cargos, num momento de transição histórica, é algo que muito poucos humanos conseguem ter, que é perceber o momento histórico em questão, conseguir atuar de forma diferente de toda a gente que está à sua volta, porque ele já estava a ver o que é que ia acontecer a seguir, e daí o desprendimento do cargo, e manter a autoridade. Porque normalmente nós não percebemos aquilo que estamos a viver, faz parte. Claro. Desculpa, já estou... Ainda posso demorar mais um ou dois minutos? À vontade. Nós estamos habituados em história a ter uma data. Nesta data aconteceu esta revolução. Isso não é verdade.
Quer dizer, é verdade que acontecem coisas num determinado dia, uma determinada hora. Mas é um bocadinho como o azeite e a água quando nós misturamos, que há bolhas de azeite na água e de água no azeite. As coisas vão evoluindo num sentido e um dia acontecem, mas depois continua a haver bolhas do antigamente. E é muito difícil. Ou seja, desculpa, só para ver se entendi, nós não temos a percepção do acontecimento só passado anos ou décadas é que olhamos para trás e percebemos... E vemos as raízes profundas daquele acontecimento. Sim. É muito comum acontecer isso. É muito raro acontecer o contrário. Há casos em que acontecem, mas não vale a pena agora estar aqui a detalhar. Mas para dar um exemplo que todos nós percebemos. No 25 de Abril, no dia 25 de Abril de 74, podia haver pessoas que pensassem que o que estava a acontecer era, apesar de ser através das Forças Armadas, que fosse um levantamento do que era mais conhecido como resistência, que era o Partido Comunista Português, que historicamente tinha uma grande resistência ao antigo regime. Mas não foi uma questão que tinha a ver, por um lado, com salários, por outro com a guerra colonial, por outro com a falência do próprio regime, mas que não era, depois houve uma apropriação, mas não era diretamente comandada. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, no momento dos acontecimentos... Não houve percepção. É muito difícil perceber quais são as alterações que foram acontecendo durante meses ou anos para aquilo acontecer. E aquilo... Sim, nenhum de nós teve, por exemplo, um exemplo completamente fora. Nenhum de nós tinha a percepção que o Covid ia ser o que foi naqueles dias de março em que fomos todos mandados para casa. Só anos depois é que nós olhamos... Claro. Mas sim, eu não, mas mesmo no momento, dou o exemplo, já se sabia do Covid, mas ainda não havia o lockdown, e eu fui de férias para Israel. Pois. Sim. Completamente, Ninguém tinha a percepção. Mas sim. E é isso que eu estou a dizer. E, portanto, George Washington. É muito difícil as pessoas perceberem que estão a viver num momento de transição, transição de regime, transição de cultura, um momento de transição profunda, primeiro. Segundo, conseguirem antever o que é que vem aí. E terceiro, terem desprendimento face aos seus pares, que ainda não estão a ver isso. George Washington conseguiu fazer isso. Adoraria falar com ele e jantar com ele. Com Reagan, porque é um dos meus presidentes americanos preferidos e porque corporiza a imagem que eu tinha, infelizmente agora semi-destruída, dos presidentes republicanos. Eu fui para os Estados Unidos com uma vaga simpatia pelos democratas, sim, enfim, não... Uma vaga simpatia e vim completamente ao contrário, completamente rendido à minha inicial tendência mais pró-republicana. Mas era um partido republicano em que tradicionalmente, tradicionalmente não, o Reagan foi o exemplo mais acabado disto que estou a dizer, mas o George W. Bush também, não o George Bush pai, mas o filho, foi a mesma tendência, que é haverem presidentes que na opinião pública não são vistos, ou melhor, na opinião política da bolha, são vistos como fracos politicamente, mas que depois são apoiados pelos hawks, né, pelos falcões do Partido Republicano, pessoas absolutamente superiores no tipo de pensamento estratégico que têm. E que depois vivem à altura desses conselheiros. E o Reagan foi exatamente uma dessas pessoas. Tanto que no primeiro mandato de Trump, eu lembro-me de ter aqui desmistificado, não é necessariamente assim tão mau, e na minha opinião o primeiro mandato de Trump não foi assim tão mau, com exceção do último episódio, não é, do assalto ao Capitólio, mas não foi assim tão mau. Ele não iniciou uma guerra que tradicionalmente dá o segundo mandato e que não lhe deu a ele. Mas, quer dizer, o Trump que nós estamos a ver tem zero a ver com o Partido Republicano, e eu vivi isso lá porque lidava-me com muitos republicanos, no meio da defesa das Forças Armadas. Sim. Há muito essa tendência, e as pessoas ficaram um bocadinho desiludidas por não serem aproveitadas. Ou seja, aquele pensamento técnico, tático e estratégico, muito bem formulado, muito bem fundamentado, com muita experiência, não tem sido aproveitado, mas foi no tempo do Reagan, das melhores formas possíveis. E, portanto, adoraria jantar com ele. Muito bem. Miguel, muito obrigado, foi um prazer ter-te connosco. Mais uma vez, muito obrigado também a vocês. Até para a semana.